Você não herdou apenas o sobrenome da sua família. Você herdou algo muito mais poderoso e muito mais perigoso. Uma programação invisível sobre dinheiro que foi instalada em você antes mesmo de você aprender a falar. Uma programação que está sabotando cada esforço seu de prosperar, bloqueando cada oportunidade, destruindo cada chance de abundância. E o mais cruel, você nem sabe que ela está lá. Ela opera nas sombras, automática, implacável. Mas hoje, você vai descobrir exatamente como Florence Scovel Shinn identificou esse bloqueio ancestral e criou um método cirúrgico para removê-lo completamente, liberando você para prosperar independentemente de onde você veio. Fique até o final, porque vou te entregar o protocolo exato que quebra as correntes financeiras geracionais e te liberta para escrever uma história completamente nova. Imagine uma árvore plantada em solo contaminado. Esse solo está cheio de toxinas, metais pesados, venenos acumulados por gerações. A árvore cresce, ela tenta florescer, mas não importa quanto sol ela receba, quanto ela se esforce, quanto fertilizante você adicione na superfície. Suas raízes estão bebendo do solo contaminado, e tudo que ela produz carrega aquela toxicidade. As folhas murcham, os frutos são amargos. A árvore nunca alcança seu potencial pleno porque a contaminação vem de baixo, da fonte, das raízes. Sua situação financeira é exatamente assim. Você pode fazer cursos, ler livros, trabalhar 16 horas por dia. Mas se suas raízes emocionais e espirituais estão fincadas no solo contaminado da pobreza geracional, você vai continuar produzindo os mesmos frutos amargos. A menos que você faça uma coisa: limpe o solo, remova a contaminação na raiz. E hoje você vai aprender exatamente como fazer isso. Florence Scovel Shinn trabalhava com pessoas de todas as classes sociais. Mas ela notou algo fascinante. As pessoas que cresceram em famílias ricas e perderam tudo, geralmente conseguiam reconstruir rapidamente. Enquanto pessoas que cresceram pobres, mesmo quando ganhavam bem, raramente mantinham a prosperidade. Sempre havia algo, um padrão repetitivo de chegar perto e perder, subir e cair, conseguir e sabotar. E Florence percebeu que não tinha nada a ver com educação, inteligência ou capacidade. Tinha tudo a ver com programação subconsciente, com lealdades invisíveis, com votos inconscientes. As pessoas carregavam a pobreza dos seus ancestrais como uma mochila invisível, e essa mochila era tão pesada que não importava quão rápido elas corriam, nunca chegavam longe. Florence desenvolveu o que ela chamou de tratamento de libertação ancestral. Um processo para identificar, confrontar e dissolver completamente os padrões herdados que mantêm você preso ao passado da sua linhagem. Você já reparou como existe uma espécie de teto invisível na sua vida financeira? Você chega até certo ponto e então algo sempre acontece que te joga para baixo novamente. Você consegue um trabalho melhor e fica doente. Você começa a prosperar e um gasto inesperado consome tudo. Você está prestes a dar o próximo passo e sabota com uma decisão terrível. Esse teto não é coincidência. Esse teto é o limite que sua linhagem familiar atingiu. E há uma lealdade inconsciente, profundamente enterrada, que não te permite ultrapassar seus pais, seus avós, seus ancestrais. Porque ultrapassá-los seria, na lógica torta do subconsciente, traí-los. Seria dizer que você é melhor, seria abandoná-los. Então, você inconscientemente se mantém no mesmo nível ou abaixo. Você permanece fiel à tribo, mesmo que isso signifique sacrificar sua própria prosperidade. Deixe-me contar 3 histórias de pessoas que Florence ajudou a quebrar essas correntes ancestrais e finalmente prosperar além dos limites da sua origem. Ricardo cresceu em extrema pobreza. Seu pai era alcoólatra desempregado. Sua mãe limpava casas para sustentar 5 filhos. Eles passaram fome real, usaram roupas rasgadas, sofreram humilhação constante. Ricardo jurou para si mesmo que seria diferente. Ele estudou ferozmente, conseguiu bolsa, formou-se. Conseguiu um emprego excelente em uma empresa multinacional. Estava ganhando em um mês o que sua mãe ganhava em um ano. Deveria estar celebrando, mas Ricardo estava em agonia. Ele não conseguia dormir. Sentia-se culpado constantemente. Toda vez que comprava algo para si, ouvia a voz da mãe na cabeça dizendo que era desperdício. Ele começou a sabotar no trabalho. Chegava atrasado, perdia prazos. Foi advertido. E a parte mais estranha? Ele se sentia aliviado com as advertências. Como se a punição fosse merecida. Florence o ajudou a ver o que estava acontecendo.
Ricardo estava carregando uma crença profunda de que ele não tinha permissão para ter mais que sua família, que seu sucesso era uma traição, que ele deveria sofrer como eles sofreram para ser leal, para ser amado, para pertencer. Florence o fez fazer um exercício poderoso. Ela pediu que Ricardo escrevesse uma carta para seus pais, mesmo que eles nunca lessem. Nessa carta, Ricardo expressou toda a dor, toda a raiva, todo o medo. E então escreveu algo crucial. Eu os amo. E porque eu os amo, eu vou viver a vida que vocês não puderam viver. Eu vou prosperar não apesar de vocês, mas em honra a vocês. Eu vou quebrar esse ciclo para que meus filhos nunca sofram o que sofri. E então, Ricardo fez algo que Florence chamava de decreto de libertação. Eu me liberto de toda lealdade à pobreza. Eu honro meus ancestrais vivendo plenamente, não repetindo seus sofrimentos. Levou meses de repetição diária, mas algo quebrou. Ricardo parou de se sabotar. Ele foi promovido. Hoje ele é diretor. E o mais importante, ele ajuda a sua família financeiramente sem se sacrificar. Ele quebrou a corrente. Depois temos Juliana. A história de Juliana era diferente, mas a raiz era a mesma. Ela não cresceu em miséria extrema. Sua família era classe trabalhadora. Pai operário, mãe costureira. Nunca faltou comida, mas nunca sobrou nada. E havia uma narrativa muito forte na família. Rico é desonesto. Pessoas boas trabalham duro e ganham pouco. Dinheiro corrompe. Juliana absorveu isso profundamente. Ela se tornou designer gráfica, muito talentosa, mas cobrava absurdamente barato. Sempre doava trabalho, sempre aceitava projetos sem pagamento porque era para uma causa boa. Ela estava sempre quebrada, sempre lutando, sempre a um passo do colapso financeiro. E, secretamente, ela se sentia superior aos designers que cobravam bem. Ela se via como pura, íntegra, não corrompida pelo dinheiro sujo. Florence confrontou Juliana com uma verdade dura. Você não está sendo nobre. Você está sendo leal a uma mentira. E essa mentira está te mantendo presa. Juliana ficou defensiva no começo, mas Florence continuou. Ela perguntou: quanto bem você pode fazer no mundo estando quebrada? Quantas pessoas você pode ajudar quando você mesma precisa de ajuda? Você acha que pobreza te faz boa? Pobreza só faz você pobre. Bondade vem do caráter, não da conta bancária. Florence fez Juliana rastrear de onde veio essa crença. E Juliana lembrou. Seu avô havia sido explorado por um patrão rico. A família inteira cresceu odiando ricos. E Juliana estava inconscientemente evitando se tornar aquilo que a família odiava. Mesmo que isso significasse sua própria destruição financeira. Florence ensinou Juliana a separar dinheiro de moralidade. Dinheiro é neutro. Você é quem dá significado a ele. E então ela fez Juliana decretar: eu me liberto da crença de que riqueza é má. Eu posso ser próspera e íntegra simultaneamente. Meu sucesso não me corrompe, ele me capacita para fazer mais bem. Juliana triplicou seus preços. Perdeu alguns clientes, mas ganhou clientes melhores. Ela começou a prosperar. E usou parte da prosperidade para criar uma ONG que ensina design gratuito para jovens de baixa renda. Ela quebrou a narrativa. Ela provou que você pode ter dinheiro e ter alma. E então temos Marcos. Marcos tinha 38 anos e ainda morava com os pais. Não porque não tivesse condições de sair. Ele ganhava razoavelmente bem como analista de sistemas. Mas sempre que ele juntava dinheiro para sair, algo acontecia. O carro quebrava. Ele ficava doente. Ele emprestava dinheiro para um familiar que nunca devolvia. Sempre algo. E ele estava preso. Florence o ajudou a ver o padrão. Marcos era o filho mais velho. Quando criança, seu pai ficou desempregado por anos. E Marcos, com apenas 10 anos, começou a fazer bicos para ajudar. Ele se tornou o salvador da família. E aquela identidade ficou cristalizada. Ele era o bom filho, o responsável, o que sacrificava pelos outros. E sair de casa, prosperar independentemente, seria abandonar esse papel. Seria deixar de ser amado. Seria deixar de ser necessário. Então ele inconscientemente sabotava toda tentativa de independência. Florence ensinou Marcos algo libertador. Você pode amar sua família sem se sacrificar por ela. Você pode ajudá-los de uma posição de força, não de fraqueza. E você não é responsável por salvar ninguém. Cada pessoa tem seu próprio caminho. Marcos fez o exercício de escrever: eu me liberto da obrigação de ser o salvador. Eu me permito viver minha própria vida. Eu amo minha família e posso amá-los de longe. E ele se mudou. Foi agonizante. A mãe chorou.
O pai ficou em silêncio. Houve drama, mas Marcos manteve a posição. 6 meses depois, algo interessante aconteceu. Seus pais começaram a se virar melhor sem ele. Eles encontraram recursos internos que não acessavam enquanto Marcos fazia tudo. E a relação entre eles melhorou, porque agora Marcos visitava por escolha, não por obrigação. Ele quebrou o padrão de dependência codependente. Você vê o padrão nessas 3 histórias? Pessoas diferentes, famílias diferentes, mas a mesma prisão. Lealdade inconsciente a padrões familiares limitantes. E em cada caso, a libertação só veio quando eles fizeram algo radical. Eles desafiaram a narrativa familiar. Eles escolheram conscientemente escrever uma história diferente. Não com rebeldia raivosa, mas com amor maduro, que reconhece que honrar ancestrais não significa repetir seus erros. Agora, como você sabe se está preso em padrões ancestrais de pobreza? Deixe-me te dar 10 sinais claros. Se 5 ou mais se aplicam a você, há correntes ancestrais que precisam ser quebradas. Primeiro, você sente culpa ao prosperar enquanto sua família luta. Segundo, você tem um teto financeiro invisível que nunca consegue ultrapassar. Terceiro, você sabota oportunidades boas sempre que está prestes a dar um salto grande. Quarto, você sente que precisa escolher entre sua família e seu sucesso. Quinto, você carrega crenças rígidas sobre ricos serem maus ou dinheiro ser sujo. Sexto, você se sente obrigado a resolver os problemas financeiros de toda a família. Sétimo, você inconscientemente repete os mesmos erros financeiros que seus pais cometeram. Oitavo, você tem dificuldade em manter dinheiro, sempre sai de suas mãos rapidamente. Nono, você se sente fraudulento ou impostor quando tem sucesso. Décimo, você secretamente acredita que sofrer é seu destino, porque sua família sempre sofreu. Se você se reconheceu em vários desses sinais, respire. Há esperança. E há um caminho para a libertação. Florence criou uma técnica específica de 5 passos para quebrar bloqueios ancestrais. Vou te entregar essa técnica agora, com instruções precisas. Passo 1. Mapeamento ancestral. Você precisa identificar especificamente que crenças e padrões você herdou. Pegue papel e caneta. Desenhe uma árvore genealógica simples. Você, seus pais, seus avós, se você os conheceu. E ao lado de cada pessoa, escreva sua relação com dinheiro. Pai. Trabalhava muito. Nunca tinha o suficiente. Bebia para esquecer os problemas. Mãe. Vivia com medo de faltar. Economizava obsessivamente. Nunca se permitia nada. Avô. Perdeu tudo em um golpe. Nunca se recuperou. Morreu amargurado. Você está mapeando o solo contaminado. E então pergunte: que conclusões eu tirei sobre dinheiro observando essas pessoas? Escreva tudo. Dinheiro nunca fica. Trabalhar duro não te leva a lugar nenhum. Pessoas que têm são sortudas ou desonestas. Essas são as suas raízes contaminadas. Passo 2. Reconhecimento de lealdades. Agora você vai identificar as lealdades invisíveis. Complete estas frases. Eu não posso prosperar porque se eu prosperar, eu permaneço pobre para... Minha família vai me amar mais se eu... Deixe as respostas virem sem censura. Eu não posso prosperar porque se eu prosperar vou abandonar minha mãe. Eu permaneço pobre para provar que sou humilde como meu pai ensinou. Minha família vai me amar mais se eu sofrer como eles. Essas são as correntes invisíveis. Agora você as vê. Passo 3. Diálogo com ancestrais. Aqui você vai escrever cartas. Não para enviar, mas para liberar. Escreva para cada ancestral que influenciou sua relação com dinheiro. Seja brutalmente honesto. Pai, eu te amo, mas eu estou com raiva de você por me ensinar que trabalhar duro não leva a nada. Mãe, eu te amo, mas eu me ressinto de ter absorvido seu medo constante. Avô, eu te amo, mas eu não vou carregar sua amargura. Expresse tudo. E então, crucial, escreva o que você escolhe agora. Eu escolho acreditar que trabalho inteligente leva à prosperidade. Eu escolho viver sem medo. Eu escolho criar uma história nova. Passo 4. Decreto de libertação. Florence tinha decretos específicos que cortam as correntes energéticas. Você vai dizer estes decretos em voz alta, de pé, com a mão no coração, todos os dias por 40 dias. Eu me liberto de toda a programação ancestral de pobreza. Eu honro meus ancestrais vivendo plenamente, não repetindo seus sofrimentos. Eu tenho permissão divina para prosperar além de qualquer limite familiar. Meu sucesso não trai ninguém. Ele liberta minha linhagem inteira.
Eu sou o quebrador de correntes. Eu inicio uma nova história agora. Passo 5. Criação de nova identidade. Aqui, você define conscientemente quem você está se tornando. Escreva: eu sou o primeiro na minha linhagem A. Eu sou aquele que quebra o ciclo de... Eu estou criando um legado de... Seja específico. Eu sou o primeiro na minha linhagem a ter múltiplas fontes de renda. Eu sou aquele que quebra o ciclo de dívida e escassez. Eu estou criando um legado de abundância consciente e generosa. Isso se torna sua nova identidade. Seu novo solo. Suas novas raízes. Agora tem camadas ainda mais profundas que Florence explorava. Ela falava sobre o que chamava de dívidas kármicas ilusórias. Muitas pessoas sentem que devem algo à família. Devem sacrifício, devem sofrimento, devem pobreza, como se houvesse uma dívida a ser paga. Florence era radical nisso. Ela dizia: você não deve nada a ninguém além de amor, e amor verdadeiro não requer sacrifício. Você não está pagando dívida nenhuma permanecendo pobre. Você está apenas perpetuando um ciclo vicioso. Suas escolhas não afetam apenas você. Elas afetam gerações futuras. Se você tem filhos ou terá, eles vão herdar sua programação assim como você herdou a dos seus pais. Então, quebrar essas correntes não é apenas sobre você. É sobre libertar toda a linhagem futura. Florence também ensinava sobre votos de pobreza inconscientes. Especialmente em famílias com forte influência religiosa, há um voto implícito ou explícito de que pobreza é virtude, que sofrer te aproxima de Deus, que riqueza te afasta do espiritual. E crianças absorvem isso e fazem votos internos. Eu prometo ser pobre para ser bom. Eu juro nunca ter demais para permanecer humilde. Esses votos, feitos na infância inocente, se tornam contratos vinculantes no subconsciente adulto. E você cumpre esses contratos inconscientemente. Florence ensinava uma cerimônia de renúncia de votos. Você senta em silêncio, entra em estado meditativo e pergunta: que votos eu fiz sobre pobreza e riqueza? Espera respostas surgirem. E então, em voz alta, formalmente você diz: eu renuncio ao voto de lista ao voto. Esse voto não me serve mais. Eu me liberto dele agora completamente. Tem também o conceito de sobrevivente culpado. Quando você prospera e sua família não, pode haver culpa profunda. Sobrevivente culpado é quando você se sente mal por estar bem enquanto outros sofrem. E essa culpa te impede de desfrutar, de expandir, de viver plenamente. Florence dizia: sua prosperidade não causa a pobreza deles. Essas coisas não estão conectadas. Não há quantidade fixa de abundância no universo. Você prosperar não tira de ninguém. Na verdade, você prosperar cria mais riqueza no sistema. Você circula dinheiro. Você cria oportunidades. Você se torna exemplo. Sua prosperidade é presente, não roubo. Agora vamos falar sobre algo incrivelmente importante: a diferença entre separação e abandono. Muitas pessoas não se libertam dos padrões familiares porque confundem separação saudável com abandono cruel. Separação saudável é: eu amo vocês e eu vou viver minha própria vida. Eu posso ajudá-los de formas que não me destroem. Eu tenho limites. Abandono cruel é: vocês não importam mais. Eu sou melhor que vocês. Eu vou embora e nunca mais olho para trás. A primeira é maturidade. A segunda é ferida não curada. Florence ensinava que você pode se libertar energeticamente dos padrões enquanto mantém conexão amorosa com as pessoas. Não são mutuamente exclusivos. Deixe-me te dar um protocolo de 40 dias especificamente desenhado para quebrar correntes ancestrais de pobreza. 40 dias porque mudanças profundas de identidade requerem tempo para se consolidar. Dias 1 a 10. Conscientização e mapeamento. Esses primeiros 10 dias são dedicados ao mapeamento ancestral e reconhecimento de lealdades que te ensinei. Você escreve, você explora, você traz à luz consciente o que estava operando nas sombras. Você também começa os decretos de libertação diários. Dias 11 a 20. Perdão e liberação. Agora você escreve as cartas para ancestrais. Uma carta por dia se necessário. Você expressa tudo: raiva, dor, gratidão, amor. E no final de cada carta, você a queima ou rasga, simbolizando liberação completa. Enquanto a carta queima, você diz: eu liberto essas correntes agora. Continue os decretos. Dias 21 a 30. Instalação de nova programação. Agora você intensifica. Além dos decretos, você adiciona visualização diária.
15 minutos por dia, você se vê vivendo próspero, feliz, sem culpa, com sua família ainda amando você. Você vê gerações futuras prosperando porque você quebrou o ciclo. Você satura seu subconsciente com a nova realidade. Dias 31 a 40. Ação e consolidação. Agora você toma ações concretas que simbolizam a quebra. Talvez seja aumentar um preço. Talvez seja aplicar para algo que seus pais nunca sonhariam. Talvez seja comprar algo que na sua família seria considerado extravagante. Ações pequenas, mas simbólicas que declaram: eu quebrei a corrente. Continue decretos e visualização. No 40º dia, você faz uma cerimônia final. Você escreve em um papel bonito: hoje eu declaro minha libertação completa de todos os padrões ancestrais de pobreza. Eu sou livre. Eu prospero. Eu inicio uma linhagem nova de abundância. E assim é. Você lê em voz alta, com toda a convicção, e guarda esse papel em lugar sagrado. Florence documentava transformações extraordinárias. Pessoas que passaram décadas lutando começavam a prosperar de formas que pareciam milagrosas assim que quebravam as correntes. Um homem que nunca passou de R$2.000 por mês começou a ganhar 10 vezes isso em 6 meses. Uma mulher que sempre sabotava oportunidades finalmente manteve um negócio próspero por anos. Um jovem que estava repetindo exatamente o padrão do pai alcoolista quebrou o ciclo completamente. Não porque as circunstâncias externas mudaram magicamente, mas porque a programação interna foi reescrita. Tem um conceito final que preciso te dar. Florence chamava de bênção retroativa. Quando você quebra um padrão ancestral negativo e cria abundância, você não está apenas mudando seu futuro. Você está, em um sentido espiritual, curando o passado. Você está honrando os sacrifícios que seus ancestrais fizeram. Você está completando o que eles começaram. Você está dando significado ao sofrimento deles ao garantir que não foi em vão, que levou a algo belo. Então, seu sucesso não é traição, é conclusão, é redenção, é amor na sua forma mais elevada. E aqui está a verdade mais profunda. Você não escolheu a família em que nasceu. Você não escolheu as circunstâncias da sua infância. Você não escolheu a programação que recebeu, mas você está escolhendo agora, neste momento. Você está escolhendo se vai carregar essas correntes para o resto da vida ou se vai quebrá-las hoje. Você está escolhendo se vai passar essa herança de limitação para a próxima geração ou se vai passar uma herança de libertação. Essa escolha é sua. Sempre foi. Sempre será. Florence viveu e morreu provando que ninguém está condenado pela origem. Que onde você começa não determina onde você termina. Que padrões geracionais, por mais antigos e profundos que sejam, podem ser quebrados por uma pessoa com consciência, coragem e comprometimento. Você pode ser essa pessoa. Na verdade, você já está se tornando essa pessoa ao ler estas palavras. Então, aqui está seu chamado para a ação. Você vai continuar carregando correntes que nem são suas? Você vai sacrificar sua vida inteira por lealdade a padrões que não te servem? Ou você vai fazer o trabalho corajoso de quebrar o que precisa ser quebrado para que você e todos que vierem depois de você possam ser livres? A escolha é sua. Comece hoje. Agora, faça seu mapeamento ancestral. Escreva sua primeira carta. Diga seu primeiro decreto de libertação. E então, dia após dia, continue. Com disciplina, com amor, com determinação inabalável. E no 40º dia, você não será mais a mesma pessoa. Você será o quebrador de correntes, o iniciador de nova linhagem, o libertador. E quando você fizer isso, quando você prosperar verdadeiramente, você vai perceber algo lindo. Você vai olhar para trás para seus ancestrais não com raiva ou ressentimento, mas com gratidão. Porque sem eles, sem sua jornada, sem até mesmo seus erros, você não estaria aqui. Você não teria a oportunidade de fazer o que eles não puderam fazer, de ser o que eles não puderam ser, de criar o que eles não puderam criar. Você carrega o sangue deles, mas você não está condenado ao destino deles. Você é a evolução. Você é a transformação. Você é a resposta às orações que eles nem sabiam como fazer. Então levante agora, coloque a mão no coração e declare comigo: eu sou o quebrador de correntes ancestrais. Eu me liberto de toda a programação de pobreza. Eu prospero em honra aos meus ancestrais, não em repetição dos seus sofrimentos. Eu inicio uma nova história agora. E assim é. As correntes estão quebradas. Você é livre. E a jornada da sua nova linhagem abundante começou hoje.